Você sabe o que é racismo ambiental? Olha, é a pessoa que maltrata alguém que não sabe cuidar daquele que você tá querendo ter. E a senhora sabe o que é racismo ambiental? Não, gostaria de saber. Racismo ambiental é a injustiça social, onde os que mais poluem são os que menos sofrem as consequências, e os que mais sofrem, aqueles mais vulneráveis, como os indígenas, os quilombolas e aqueles que moram em áreas de risco. Aqui, quando tá cheio, os perigos mais é em questão da ponte, né? Porque a gente não pode se sentir confortável em deixar as crianças, por exemplo, ir ali na porta, porque tem crianças que não sabem nadar. Quando tá seco, é o lixo. Muito lixo, muito lixo. Sim, o que poderia ser feito, o que poderia ser mudado para tentar, pelo menos, estabilizar essa realidade? Ela pode ser mudada assim, mas vai ser bem difícil, né? Então, assim, na sua opinião, o que poderia ser feito para mudar essa questão da climática, da poluição dos rios? Olha, educar mais os seres humanos. Olha, tem que ter uma reeducação, conscientização, ter cuidado, né, pelo que é nosso, mas que a gente não tem cuidado, né? Tem devastado muito a natureza, as pessoas não têm consciência, como se elas não fossem precisar dela no futuro. Não precisamos investir milhões em projetos tecnológicos, porque nós já temos os saberes tradicionais. Meu nome é Dona Shirley, tenho 38 anos, moro na comunidade Vale da Benção, na beira do Rio Solimões. Trabalho na agricultura. Eu vou fazer uma pergunta para a senhora, né? Eu queria que a senhora me explicasse, né? Conforme a sua experiência, né? Que a senhora me explicasse, né? Como que vocês fazem a roça, né? Como que funciona a plantação. Primeiro, que o trabalho do agricultor, ele é um trabalho muito árduo, né? Muito sofrido. E para a roça, que é a área que a gente trabalha, tem um processo bem delicado. Faz o roçado, deixa passar na fase de uns 15 dias, e aí depois tem que tocar fogo nesse roçado, e aí em seguida limpa, depois do fogo vem a limpeza, deixa a terra limpa para fazer o processo da plantação. Nós aqui é manualmente mesmo, né, no braçal, com enxada, cavando, 2, 3 dias às vezes de plantação. E aí vai ter o período de cultivar, né? Ver o crescimento, a limpeza, ter a limpeza ali, vai cultivar, né? Regar quando for necessário. E aí até chegar o período de colheita, que é na faixa de 5 a 6 meses que a gente espera pelo esse processo. A colheita, que é a partir do mês de março, né? Sempre a gente planta para nós que mora na várzea, a gente planta mês de agosto. É um período ótimo para fazer a plantação. E aí, a partir de março já do próximo ano, já vem a colheita. E nós aqui que mora na várzea, tudo é mais difícil, né? Que a gente planta e quando chega o tempo da colheita tem que colher tudo. Porque senão a água leva. E quando a água leva, a gente acaba ficando no prejuízo. Muitos de nós pensamos que para constituir um futuro, precisamos sempre recomeçar do zero. Mas o novo caminho é olhar para os povos indígenas, que eles já têm a sabedoria de cuidar da floresta. Eles sabem o ciclo da água, o ciclo do peixe. Enquanto o mundo busca a resposta para a poluição do mundo, e os nossos ancestrais já têm há séculos. De fato, o clima tem mudado bastante em Tefé. De manhã faz sol, à tarde chove e à noite o clima fica nublado. Mas você sabe por que está havendo essa mudança de clima? Sobre o que está acontecendo, das árvores, né, que estão cortando muito aí, às vezes a sombra aí, tá entendendo? Onde tem uma árvore é mais frio, né? Para enfrentar a crise climática, algumas ações já vêm sendo feitas no mundo. E uma das principais é o Acordo de Paris, que tem como objetivo reduzir a poluição. O aumento da temperatura não tem afetado somente os seres humanos, mas também a natureza. Quem mais polui precisa fazer mais. Quando trazemos isso para a nossa realidade, fica ainda mais claro, como por exemplo a seca extrema
histórica que tivemos em 2023, que afetou transporte, alimentação e a qualidade de vida das pessoas. Diante disso, o que podemos fazer? Quais ações podemos aplicar? Evitar o desmatamento, cuidar dos nossos rios, da nossa floresta, respeitar os conhecimentos das comunidades ribeirinhas e indígenas e, acima de tudo, praticar educação ambiental nas escolas. O meu nome é Yuri, eu sou o chefe do Núcleo de Gestão Integrada do ICMBio de Tefé. A gente é uma estrutura descentralizada do ICMBio que faz gestão das unidades de conservação federais na região do Médio e Alto Solimões. Todo mundo acha que o ICMBio tem uma função somente ambiental, né? Pelo histórico de ações, pelas ações que ficam mais famosas aqui na região, mas o ICMBio, na verdade, além de ter uma função ambiental, porque é por isso ele está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, pela função primária ambiental, ele é um órgão de gestão de territórios. Essa é a nossa função. A gente faz a gestão de territórios ambientais, que são as reservas. Então, dentro das reservas, a gente tem uma lei que é o SNUC, que é o Sistema Nacional das Unidades de Conservação, que ele define as categorias de reservas federais que existem no Brasil e também dá base para criar as estaduais, municipais e tudo mais. Então, dentro de cada categoria de reserva, ela tem as regras e o porquê que ela foi criada e para que ela serve. Então, aqui em Tefé, a gente faz gestão de 7 reservas. Então, a gente tem 4 categorias diferentes aqui. A gente tem uma floresta nacional, que é a Floresta Nacional de Tefé, fica aqui na cabeceira do Lago Tefé, entre o rio Bauana e o rio Tefé. Todo o miolo entre esses dois rios é uma reserva federal. E uma floresta nacional é uma reserva de uso sustentável que tem por princípio, além da melhoria da qualidade de vida das pessoas que ali moram, também fazer o uso sustentável do recurso madeireiro ali dentro, fazer a organização e o ordenamento desse uso desse recurso. Então essa é uma característica muito forte da Floresta Nacional, dessa categoria. A gente tem 3 reservas extrativistas que a gente faz gestão aqui, que são as Resex Auati Paraná, que fica em Fonte Boa, Resex do Baixo Uruá, que fica em Juruá, Resex do Rio Jutaí, que fica lá próximo do Rio Jutaí, próximo ao município de Jutaí. Uma reserva extrativista, ela tem a função de garantir os direitos das populações tradicionais e melhoria da qualidade de vida e garantia dos modos tradicionais deles dentro do território. Essa é a função dessas categorias de reserva. Então aqui nós temos 3, aí já foram 4. Aí a gente tem mais 2 que são estações ecológicas. Então a gente tem a estação ecológica do Juami Japurá, que está no Alto Japurá, próximo a Vila Bittencourt. E a gente tem a estação ecológica Jutaí Solimões, que fica ali próximo a Tonantim, Santo Antônio do Içá e também no Rio Jutaí, toda aquela região. A estação ecológica já é uma unidade de conservação de proteção integral. Ela é a categoria mais restrita de proteção ambiental. Ela não permite população tradicional dentro, nem usos diretos. A gente fala uso direto, que seria o uso agricultura, pesca, ela não permite. Ela permite o uso indireto, que seria crédito de carbono, todas essas outras questões, pesquisa, e a qualidade da água, a qualidade do meio ambiente, que são usos indiretos, de quem está próximo a ela. Tem algumas questões, igual a Jutaí Solimões, por exemplo, ela tem sobreposição com terra indígena, ela tem outras populações tradicionais que moram dentro, e hoje o entendimento do ICMBio é que a gente, por ter pessoas dentro de uma categoria que não permite pessoas, ele tem um arranjo hoje legal para poder conseguir garantir o direito dessas pessoas que têm um uso histórico anterior à criação da unidade dentro desses territórios. Então isso também é uma questão que a gente trabalha aqui, que é a garantia dos direitos e toda essa questão da legislação dentro disso. E a gente tem uma última categoria, que é uma área, a área Javari-Buriti, fica em frente a Santo Antônio do Içá, que é uma área de relevante interesse ecológico. Então ela tem uma característica regional muito diferente, e essa unidade nossa, ela tem a maior floresta de buritizal que tem dentro da Amazônia brasileira. Então a gente também faz o uso, ela é de uso sustentável também, e ela faz o uso, a gente trabalha muito na tentativa de evolução das cadeias produtivas do Buriti, junto com o pessoal que faz a dependência disso, que mora ali no entorno, os indígenas e os ribeirinhos que estão ali, tanto dentro do município de Santo Antônio, quanto no entorno ali, tem que tentar organizar com eles o uso e a cadeia produtiva dentro disso. Uma forma geral, entender a função do ICMBio, acho que dá para ter uma ideia dentro disso. E dentro disso a gente vai pensar em várias escalas de ação. Então a gente vai ter
Vamos supor, primeira coisa, então como a gente está com as unidades, como é que a gente faz para a gente começar a trabalhar nisso? O escritório aqui do ICMBio de Tefé. Então hoje a gente aqui está distribuído em 5 coordenações. Então eu tenho uma coordenação de área meio, né, que é a administração, logística e infraestrutura, todo mundo faz isso, toda instituição vai ter isso. Eu vou ter uma coordenação de proteção ambiental e consolidação territorial. Então, dentro dessa coordenação, que é a que normalmente o pessoal acha que é a única coisa que a gente faz, vai estar a fiscalização, vai estar a questão fundiária, vai estar a questão de sinalização das áreas onde tem as placas, essas coisas, vai estar toda a questão de lidar com os imóveis, com toda a questão de proteção de praias, de tabuleiros, de quelônios, toda essa questão de educação ambiental, toda essa parte está dentro dessa coordenação. Aí eu tenho uma outra coordenação que trabalha com a parte de pesquisa, monitoramento e manejo. Então é como se fosse uma pesquisa. Essa é que é outra confusão que o pessoal faz com a gente que a gente é uma Mirauá, né? Então essa coordenação nossa é uma que tem parece um pouco uma Mirauá, mas um pouco diferente, porque uma Mirauá é um instituto de pesquisa, e a gente é um órgão público, então a gente faz gestão de pesquisa. Então onde a gente trabalha com monitora, programas de monitoramento de biodiversidade, trabalha com as autorizações de pesquisa, trabalha com parcerias com pesquisadores, trabalha implementando manejos de jacaré, de quelônio, de essas coisas dentro dessa coordenação. Tem outra coordenação que é de gestão socioambiental. Gestão socioambiental, a gente trabalha os conselhos, toda a unidade de conservação tem um conselho gestor, por lei. Então ela trabalha viabilizando e trabalhando com esses conselhos, ela trabalha com os grupos sociais organizados, grupo de jovens, grupo de mulheres, as nossas, a RESEC, a Floresta Nacional de Tefé, a RESEC Baixurá, a RESEC Alto Paraná, todas têm grupo de juventude organizada, fortalecida, atuante, grupo de mulheres, para trabalhar enquanto movimento social, com eles, não é o ICMBio não determina o que eles fazem, a gente cria espaços para que eles consigam exercer os direitos deles de diálogo e apoio para as demandas que eles têm dentro do território. A gente tem todo um material dentro disso, e Floresta Nacional de Tefé e Baixo Uruá hoje estão com uma incidência política muito forte sobre os direitos sobre mudanças climáticas, direito da mulher, saúde da mulher, direito à terra, direito à educação, todas essas coisas são coisas que eles discutem dentro dos movimentos deles, e a gente dá um suporte para que eles consigam ter esses espaços de discussão. Isso também está dentro dessa coordenação de gestão socioambiental. Apoio e implementação de políticas públicas voltadas às pessoas que estão dentro dos territórios. Também está dentro dessa coordenação. Então hoje a gente trabalha a implementação dos banheiros sanitários, da água de qualidade dentro do sanear, os acessos nessas emergências que a gente teve, que o pessoal ficou afetado. Então essa área temática foi onde a gente conseguiu as cestas básicas, fazer as entregas, tratamento de água para poder estar com eles. Então a gente tem toda uma questão de apoio a políticas públicas diretas voltadas ao indivíduo dentro dessa área temática. O cadastro das pessoas, o controle social, para que a gente consiga trazer as políticas públicas para eles também. E a última coordenação nossa é a coordenação de produção sustentável e geração de renda, e é onde a gente trabalha com as cadeias produtivas. Então, quando eu tenho a floresta em pé, e eu calculado isso por hectare, então cada hectare de floresta preservada, ele tem um valor de serviço. Então, a empresa que tem uma indústria que produz a poluição, ela compra esse crédito de serviço e ela paga para aquele proprietário para que ele mantenha a floresta em pé. Isso no ponto de vista de propriedade privada. Quando a gente vai para a propriedade pública ou coletiva, igual uma unidade de conservação, fica um pouco mais complexo, porque eu estou falando de um coletivo de pessoas, então eu não posso pagar uma pessoa. Eu tenho que trazer uma forma, e isso tem várias formas de acontecer. O ICMBio ainda está definindo algumas formas de colocar isso em prática com as populações tradicionais. Por quê? Porque o ganho é muito importante, mas todo ganho tem que ter segurança. Então a gente tem que entender quais são as ideias, quais são as ideias das pessoas que estão por trás, o que de fato é real de entrega, porque muitas das vezes, imagina vocês que estão aqui, imagina uma comunidade que está no alto do Rio Tefé, e aí chega uma empresa para ela e fala assim, pô, eu vou trazer para vocês aqui um gerador de energia, e aí vocês me vendem o crédito de carbono de vocês? Eu não sei nem se ela pode vender direto, porque é uma unidade federal, mas vamos supor que ela possa. Será que um gerador é justo perante ao tanto que o cara vai ganhar de dinheiro com aquela venda? Será que isso está justo? Então, assim,
tudo isso precisa de ter um acompanhamento para que as coisas de fato sejam justas. Então tem que ter um projeto, um acompanhamento, aonde vai, como isso vai ser, quais pontos legais. Então o raciocínio é justamente esse, que eu acho que é o mais importante, é melhorar a qualidade de vida, melhorar a renda e trazer o pessoal sim para o mundo de renda e se melhorar a qualidade de vida com isso, mas mantendo a floresta em pé.